Já está conectado aqui o Alexander Bess, que é psicólogo. Obrigado, Miriam, pela entrevista. Um abraço a você, a todo o pessoal do TV Diário. Ótima tarde, bem-vindo. Para todos nós, obrigado. Um assunto penitente aí, né, realmente. Sem dúvida. Alguém foi capaz de passar ileso pela pandemia, pelo período de isolamento? Muito difícil alguma pessoa, Mirelle, que tenha uma estrutura de personalidade normal não ter sido afetado emocionalmente, sentimentalmente e, pior, organicamente, né, fisiologicamente, emocionalmente e sentimentalmente pela pandemia. Eu acho que a resposta para a sua pergunta são as pessoas insensíveis. E essa insensibilidade pode ser uma insensibilidade relativa ao trato do aparelho mental mesmo dessa pessoa ou em relação a alguma condição psiquiátrica. Quando eu falo condição psiquiátrica, algum transtorno antissocial, alguma psicose, alguma psicopatia, alguma sociopatia, pessoas que realmente não têm uma ligação com a realidade. Apenas essas pessoas realmente não sofreram com a pandemia. Todas as demais pessoas com a estrutura neurótica, que é normal, né? A estrutura da neurose é normal em todos nós. Essas pessoas realmente sofreram muito. Bom, agora repercutindo, né, o tema da nossa reportagem, vamos falar dos jovens. Muitos estavam ali começando aquele período mais intenso, aquele período de relacionamento social, e isso, além de perigoso, para muita gente era considerado quase um crime. Como foi o impacto na vida dos jovens? Brutal, foi um impacto brutal porque a gente estava diante de um inimigo invisível, né? O que é vírus? Vírus são agentes invisíveis, sem vida, como muitos cientistas assim os declaram, e ele só toma vida a partir do momento que domina, né? Que se apodera das nossas células. Fora isso, eles ficam meio que vagando assim no espaço, na atmosfera. Então a gente tinha que enfrentar um inimigo invisível, onde ninguém sabia do que se tratava, quais eram os riscos, e sim, sair para a rua era realmente impossível. É claro que foi negativo, mas era necessário, cientificamente falando, o isolamento social, né, era necessário. É importante a gente falar, quando a gente fala em isolamento social, é importante a gente diferenciar o isolamento social do afastamento físico, né, e do distanciamento social. Afastamento físico era o que todos nós fazíamos estando em casa. Distanciamento social era não ir para a rua. E isolamento social é quando a pessoa apenas está contaminada com um vírus, que aí ela fica mais reclusa. E eu acho que as cenas que a gente viu ao longo do mundo, Brasil, Itália, que começou no continente norte-americano, começou muito em Nova York, na Europa começou muito na Itália, ver aqueles velhinhos todos morrendo, aquelas velhinhas tristes, muito triste isso, um quadro realmente dantesco, um quadro pandêmico, né, tracinho dantesco, horrível, e isso assustava mais as pessoas, mas era um susto real, infelizmente um susto real. Então, ter ali a habilidade da gente conseguir fazer esse distanciamento social, né, porque o isolamento você só faz quando você está contaminado, senão não, era muito difícil. Isso, a gente teve várias escapadas, você teve várias nomenclaturas mentais novas depois da pandemia, que a gente poderia relatar aqui até amanhã. Mas você teve várias atitudes também, né, de festas escondidas de Covid, aquela coisa toda. Então, a pessoa tinha que ter muita responsabilidade, muita compreensão e muito entendimento que aqueles momentos de terror eram realmente cruciais para que a gente não se contaminasse mais e, pior, não contaminasse o outro e principalmente o outro mais vulnerável próximo de nós. Alexandre, a gente viu na reportagem um jovem externando ali dicas para vencer a ansiedade, mas nem sempre dá para controlar. Quais foram as principais consequências desse período de pandemia? O jovem, ele acabou ficando mais recluso, doenças como ansiedade, síndrome do pânico, acabaram tendo como gatilho o isolamento social? Não tenha sombra de dúvida nenhuma. Muito boa a sua pergunta, Mirelle. Você tem uma nova nomenclatura que não existia, tá? Uma nova nomenclatura psicológica e psiquiátrica,
que não existia até 2020, né, o ano da pandemia, que chama ansiedade especificamente pandêmica. Juntamente com essa nova nomenclatura, você tem a síndrome do pânico, também especificamente pandêmica. Então, o isolamento social, a reclusão social, né, não isolamento, o distanciamento social, ele tem um link muito grande, não só com os transtornos de ansiedade, mas com os transtornos depressivos também. E sim, os jovens foram muito impactantes, principalmente pela vida muito ativa que eles têm, né? Festa, baladas, eu ainda gosto de falar danceteria, mas barzinhos, e até a própria vida acadêmica, a própria vida profissional também, ou até as reuniões de família que foram aí cessadas, né? Obrigatoriamente cessadas. Então, o impacto foi brutal, mas principalmente no sentido de desenvolver um transtorno de ansiedade especificamente pandêmico e as depressões pandêmicas. Transtorno esse, não só de ansiedade pandêmico, como também de síndrome do pânico pandêmica, aonde essas questões elas se reverberaram muito negativamente ao longo da pandemia. Como é uma resposta imediata, é um conflito gerado por uma resposta pandêmica, a partir do momento que a pandemia foi cedendo, esses conflitos e essas manifestações sintomatológicas foram... Alexandre Bens, nossa, que conversa boa, a gente ficaria aqui muito tempo, o importante é buscar ajuda. Ótima tarde, infelizmente a gente precisa seguir aqui, mas já fica o convite para uma próxima, tá? Eu que agradeço e vamos sempre seguir com responsabilidade, porque infelizmente virão outras pandemias. Então deixo um abraço aí para você, Mirella, e todo o pessoal que aqui nos assistem. Muito obrigada, ótimo fim de semana.